tá? Você já ouviu falar na expressão stalkear? É uma expressão muito conhecida, principalmente nas redes sociais, na internet. Viralizou até, né? Ah, vou stalkear fulano. Traduzindo, é uma perseguição, tá? Que interfere na liberdade, na privacidade, até na segurança da vítima. E essa perseguição, seja no meio online ou físico, agora é crime, tá? Sob pena de até 2 anos de prisão em regime fechado. Vamos entender agora no quadro Seu Direito. Então, para falar sobre esse assunto, né, essa novidade, eu recebo aqui no estúdio o advogado Edgleiton Souza. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Bruna. Bom dia, telespectadores. É um prazer mais uma vez estar aqui. Prazer é nosso aprender mais com você. É uma realidade muito comum, né? A gente observar os perfis de outras pessoas, dar uma olhadinha ali naquelas fotos, vai lá para baixo para ver um pouquinho do passado daquela pessoa, mas até que ponto, né? Qual é o limite desse vigia, né? Desse ato de vigiar essa pessoa e que passa a ser crime agora, doutor? Explica aí pra gente. Essa foi uma inovação, né, recente, pela Lei 14.132, que fala justamente sobre até onde eu posso acompanhar essa pessoa, né? A partir do momento que eu começo a ultrapassar o limite da liberdade de locomoção, né, impedindo esse limite, e também da privacidade da pessoa, né, tanto de uma forma física quanto psicológica, isso passa a ser crime a partir de agora. Perfeito. Essa proposta de lei, né, foi feita pela senadora Leila do Vôlei. E ela conversou com a equipe do Correio Debate. Tem um trechinho para a gente acompanhar, olha só. Hoje a gente sabe que com o advento da internet, a evolução do nível de informações e o acesso a essas informações, a sociedade mudou muito. Então, era necessário estabelecer uma nova legislação com relação ao ato do stalking. Então, nós, junto com a equipe, nós começamos a fazer um trabalho muito pautado também por uma matéria que nós vimos acredito numa TV, né, numa emissora de TV, falando dos danos emocionais que o stalking estava causando a muitas mulheres, principalmente que eram vítimas de perseguição em redes sociais, que essa é o maior índice. Porque muitas vezes o próprio perseguidor ele pode, porventura, frequentar os locais da vítima, mas os maiores níveis de perseguição hoje são nas redes sociais. Então, a gente vendo isso, inclusive, um dos casos citados foi da radialista Belinda Robles, que é do Mato Grosso do Sul. Ela, inclusive, precisou sair da cidade, se mudar da cidade, porque ela estava sendo constantemente perseguida por um ouvinte da rádio. A gente vendo esses casos, conversando com vários grupos de mulheres, a gente percebeu que precisava realmente atualizar o Código Penal. E antes dessa lei ser sancionada, até antes disso, não existia nada que nos respaldasse com relação a essa perseguição, tanto nas redes sociais quanto fora dela, né, doutor? Inclusive a Leila, a senadora que propôs essa lei, ela já foi vítima de um stalker, um torcedor, na época em que ela era atleta, né? Agora, doutor, como é que faz assim para que a gente possa identificar de que forma esse agressor, no caso agora criminoso, pode ser identificado, já que a internet tem tantas possibilidades aí? Como é que isso acontece? Isso ficou muito mais evidente para os crimes praticados na internet, né? A internet, as pessoas entendem que é a terra de ninguém, né? Só que isso é um grande engano. A internet, ela é totalmente possível de se localizar. A prova disso é que cada vez mais a polícia, o judiciário consegue localizar e identificar através de API da máquina, através de acessos. E esse crime, ele precisa da representação da vítima. Então, a vítima precisa noticiar, né, a polícia para que ela possa iniciar as investigações. Mas tem um detalhe importante. Essa perseguição, ela não pode ser uma única vez. Ela tem que ser de forma reiterada. Entendi. Tá? E não se restringe apenas à internet. A gente fala hoje de internet porque é aquele, como a gente falou anteriormente, né? É o local que as pessoas entendem que é terra de ninguém, eu posso fazer o que eu quiser. E isso não é verdade, tá? Então, as pessoas que se sentirem sendo perseguidas, que tenham medo de sair, de se locomover, né, que tenham a sua privacidade invadida, elas podem sim levar isso ao conhecimento
da polícia e, consequentemente, vai ter essa pessoa processada, né? Esse agressor processado, principalmente nos casos que tem a violência doméstica pela Maria da Penha. Pois é, né? Até a gente fala bastante aqui no Mulher Demais sobre, infelizmente, o aumento do número de casos de feminicídio, especialmente ao longo dessa pandemia. Você acredita, fazendo uma análise aí dessa nova lei, você acha que pode diminuir até, doutor, esses números aí, esses casos com relação ao feminicídio, já que a gente tem uma maior proteção, especialmente com relação às mulheres, né? Com relação a essa lei aí? Não, com certeza é um apoio muito grande, tá? O feminicídio ele vem crescendo muito, né? A qualificadora do feminicídio nos crimes de homicídio contra a mulher, pela violência doméstica, essa lei vem dar um suporte para que esses números venham a diminuir. A gente não tem como afirmar que vai diminuir, mas é uma proteção a mais, principalmente para essas mulheres que se sentem aí perseguidas, que é muito comum, né? A gente vê ali de forma reiterada a mulher reclamar de que o marido persegue através de uma terceira pessoa, né? Que isso também é uma agravante, né? Em que pese o crime ser de até 2 anos, quando existir essa qualificadora, né? O crime for contra criança, adolescente, idoso ou mulher, ou se seja praticado por 2 ou mais pessoas, ele tem um agravante de aumentar até metade. Então ele pode chegar aí até 3 anos. Até 3 anos, né? Uma condenação que vale até regime fechado, então. Na verdade, ele seria um crime de menor potencial ofensivo, né? Com até 2 anos. Contudo, existindo esses agravantes, ele pode ir até 3 anos. Então ele sai do juizado especial criminal e ele passaria a competência do juizado comum, a uma vara comum. E aí ele pode ter até 3 anos de prisão, e não necessariamente seria um regime fechado, porque teria a questão do tempo de pena, não é? Regime fechado seria uma pena aí acima de 8 anos, mas tem que se ponderar se ele não é reincidente, então é umas questões mais técnicas que podem vir a entrar, então pode ser que aconteça sim até uma prisão, regime fechado. Ainda falando sobre a questão da internet, né? Às vezes a gente está sendo vigiado o tempo inteiro, né, por outras pessoas, mas como é que a gente faz para identificar que aquele momento está sendo um stalker ali, nos acompanhando, doutor? Ele precisa falar com a gente, ele precisa mostrar, olha, eu sei onde você está, eu sei onde você trabalha. Como é que a gente consegue identificar que tem uma pessoa perseguindo a gente ali? É através do contato mesmo? Não necessariamente, né? É como a gente começou logo no início. Vai depender se essa perseguição, esse stalking, está me impedindo de sair, né? Como assim? Se a pessoa vai de uma rede social e deixa alguma mensagem, olha, eu sei que você vai estar à tarde na TV. Nossa. Então você vai fazer o quê? Você pensa, não vou sair, né? Não vou para lá. Se eu for, não... Então isso sim geraria essa repressão na sua locomoção. Então estaria aí configurado o crime se for de forma reiterada. Sim, como proceder se por acaso alguém se sente aí perseguida, né? Como é que faz aí a situação? Ela precisa juntar provas e até a delegacia fazer a representação, né? Informar Prints de conversas pode ser? Com certeza, sim, com certeza. Os prints, né, das redes sociais, eles são muito utilizados hoje nesses processos que envolvem os cybercrimes, né? A gente só tem como fazer isso, é o único momento que você tem como registrar. Sim. Então, registra-se no primeiro momento o ato criminoso. Em alguns momentos, a gente até recomenda que faça uma ata notarial, que isso vai dar mais propriedade, mais consistência na prova, não é? E levar ao conhecimento do judiciário e da polícia para que possa ser investigado e processado. Perfeito, ainda bem, né? Temos mais esse respaldo da justiça pra gente, né? Diante de tantas... O número de acessos também na internet subiu bastante, então certamente esse número de stalkers aumentou também, mas ainda bem que a gente tem essa nova lei aí para nos resguardar, para trazer esse apoio também, né, doutor? Muito obrigada, viu, pelas informações. Pois não, com certeza. A internet hoje a gente está ficando muito em casa, principalmente por causa da pandemia, né? Então, você fica em casa, mexe, então tem que ter muito cuidado até onde eu posso fazer, né? Como é que está a outra pessoa. Então, a lei vem para dar um suporte muito grande, como foi no caso da senadora Leila. Perfeito. Muito obrigada, viu, pela participação. Eu Boa que lhe quarta-feira. agradeço. Boa quarta-feira. Até mais. Ó, gente, eu tô sempre aqui mostrando para vocês que tem um QR Code aqui